Vereador mais votado de Florianópolis se elegeu deputado estadual com a maior votação na cidade. O nome da esquerda. Pré-candidato a prefeito. Cabeça de político dessa semana, o entrevistado é o deputado estadual Marquito, do PSOL. Deputado estadual Marquito, pré-candidato a prefeito de Florianópolis, primeira vez no Cabeça de Política, um prazer tê-lo aqui. E eu queria saber, o senhor vê um cenário de Florianópolis que está bastante fragmentado de candidaturas, e a gente está gravando esse programa no dia seguinte aos resultados da eleição francesa, em que a Frente de Esquerda acabou vencendo a eleição para a Assembleia Nacional. Queria saber, traz alguma inspiração? Legal, Piara. Primeiro, agradecer esse espaço, uma satisfação poder estar aqui pela primeira vez. Tenho sempre te acompanhado e te compreendido como essa figura que tem transitado na política de Florianópolis, de Santa Catarina, com leituras muito, assim, também com o pé no chão da política, então é uma satisfação. O que aconteceu ontem na França é uma mensagem, né? É um ponto que não está isolado também de dinâmicas que estão acontecendo no mundo, onde a extrema-direita vem avançando e quando a esquerda se organiza em conjunto com o centro, consegue segurar e barrar. Então, há 2 semanas, basicamente, após o primeiro turno, o resultado do primeiro turno, onde a extrema-direita já se colocou como vencedora, não só do primeiro turno, mas também considerando o segundo turno, o centro e a esquerda se organizaram naquela dinâmica eleitoral que eles têm. Se organizaram no sentido de unificar os votos e não deixar que a extrema-direita avançasse, né? Então, esse compromisso, essa responsabilidade de não deixar a extrema-direita com seus valores avançar, ela é fundamental. E é uma mensagem, inclusive, para a gente que está passando aqui por um processo eleitoral municipal no Brasil inteiro, no estado de Santa Catarina inteiro, e em Florianópolis. Essa responsabilidade, esse compromisso, acredito que no Brasil a gente também fez isso em 2022, quando todo mundo unificou um campo em torno do Lula, em torno da candidatura do Lula, entendendo que o enfrentamento era justamente de combater, mas principalmente brecar a extrema-direita. Quando o PSOL fez uma avaliação nacional de apoiar, desde o primeiro turno, a candidatura do Lula, quando outros partidos fizeram esse movimento também, teve essa leitura prévia de enfrentar e não deixar o avanço da extrema-direita, né? E por que essa leitura não está se aplicando na eleição municipal? Digo isso porque aqui em Florianópolis, na eleição passada, houve uma frente de esquerda, o PSOL com Elson Pereira, o PT indicou o vice, o PDT estava na chapa, os partidos de esquerda estavam todos alinhados naquele movimento. Que ele ficou em segundo lugar na eleição, não teve segundo turno, o Jean Loureiro venceu o primeiro turno, mas ficou em segundo lugar, consolidou esse espaço. E nessa eleição a gente tem a tua pré-candidatura pelo PSOL, o ex-vereador Leila está também pelo PT, o PDT que estava com vocês hoje apoia a pré-candidatura de Dário Berger com o PSDB. Por que fragmentou? Primeiro que o cenário de Florianópolis também não reflete toda a realidade de Santa Catarina. O PSOL, por exemplo, ele é vice em vários lugares onde o PT é cabeça. Por exemplo, Criciúma, Araranguá, São José, Palhoça. A gente também tem alianças do campo e da garantia da unidade, como em Joinville. Tem um debate acontecendo também em Blumenau, tem um debate acontecendo em Penha. Em vários municípios catarinenses tem esse entendimento, né? Em Florianópolis, eu acho que é um pouco do resultado mesmo da dificuldade que esses partidos têm de se encontrar num lugar comum. Óbvio que para mim fica muito mais difícil de falar sobre isso. Por quê? Porque eu venho como essa figura da esquerda que tem mais ascensão e na pré-campanha, na pré-candidatura, que tem mais expressividade do ponto de vista dos resultados de pesquisas, né? E que também vem dessa trajetória, né? Que é ter sido vereador 2 vezes, o segundo mais votado, o mais votado vereador da última eleição, o deputado estadual mais votado da cidade, do campo da esquerda. Então, naturalmente, a minha candidatura seria a candidatura do campo da esquerda. Porém, os partidos, eles também têm suas análises e seus interesses, é legítimo. Eu acho assim que para um primeiro turno é legítimo que os partidos também estejam na campanha e na eleição para se construírem e para afirmarem os seus nomes num primeiro turno. Agora, é importante entender que o cenário está se fragmentando.
Então, na minha leitura, eu defendo uma unidade do campo da esquerda desde o primeiro turno em Florianópolis. E acho que isso precisa ser feito assim com responsabilidade dos dirigentes nacional, estadual e municipal e preservarem esses nomes que estão construindo, os nomes como o meu, como o do Lela, como os nomes que estão sendo colocados por esses partidos do campo. Agora, eu acho que a responsabilidade do campo progressista, diante desse cenário, diante dos ventos que sopram da França, diante do que tem acontecido na América Latina, é que a gente poderia e deveria estar unificado desde o primeiro turno. Existe uma dúvida em relação ao PSB, que já municipalmente indicou apoio à tua candidatura, mas tem uma questão nacional de exigir uma contrapartida em Curitiba, que não está acontecendo, e muita gente começa a ver que há formas de tirar o PSB dessa candidatura, da tua candidatura. Como é que tu está vendo a posição do PSB nesse momento? A gente vem construindo com o PSB com uma construção de base muito consolidada. Uma construção de base com o diretório municipal. A gente também tem um diálogo muito aberto com o diretório estadual. A gente construiu de forma muito franca e colaborou com a estruturação da chapa do PSB. Hoje é uma chapa muito diversificada, com quadros que são lideranças comunitárias, temáticas, são lideranças nas suas comunidades, até mesmo nas suas estruturas sociais que circulam e que estão em condições de se manter a unidade daquela chapa, eles têm condições de eleger um vereador, de disputar uma vaga na Câmara Municipal. Essa é a leitura. Esse trabalho de base, ele se consolidou muito com a direção municipal, se consolidou, inclusive o PSB já fez um lançamento da pré-candidatura a vice do Gelson Albuquerque, que já foi candidato a deputado estadual, que já foi secretário do governo do Grando. E essa construção é uma construção muito sólida. Eu vejo que essa construção é a nossa fortaleza desse processo, né? Depois vem toda a estrutura do PSB no diálogo nacional. Já telefonou para Curitiba para ver se não consegue levar o pessoal lá para a candidatura do Luciano Dutti? A conversa com Curitiba está muito boa. A gente tem posições muito beneficiosas. Já conversei com o Luciano Dutti, já conversei com o vice dele, que é o Goura, que é do PDT. Já conversamos com o pessoal local. A gente tem uma tranquilidade em relação a esse processo. Não é um impeditivo o que está colocado em Curitiba, muito pelo contrário. Isso também, os ventos da França, como tu falou, não ajudam, porque na França, candidaturas de esquerda e de centro foram retiradas em nome de quem tinha mais viabilidade, às vezes de um lado, às vezes de outro. Não é o que acontece com Florianópolis e Curitiba? Sim. As direções estaduais, nacionais, vêm conversando. Né, Siqueira com a Paula, que é a nossa presidente nacional. Vários gestos já aconteceram de segurar candidaturas, vários gestos de apoio mútuo. E isso aconteceu no Rio de Janeiro, Niterói, Recife. Isso que a gente todo o trabalho que está sendo feito em Curitiba, tudo caminha para pactuar aquilo que está sendo solicitado. A gente não tem dúvidas sobre isso. Agora, a gente precisa garantir o entendimento que a construção local ela é muito valiosa, inclusive para a própria reconstrução do PSB em Santa Catarina, porque a nossa relação não se dá só em Florianópolis. A gente vem trabalhando e construindo a candidatura do Jean Ricardo em Garopaba, a gente vem dando suporte e apoio para a candidatura em Imbituba, a gente vem dando um apoio para a candidatura em Penha, o pessoal definiu e estruturou a sua candidatura em apoio ao Rodrigo Bornald em Joinville. Então, assim, são um trabalho que, pela liderança de estar como deputado estadual e essa mobilidade pelo Estado, a gente conseguiu também colaborar nesse processo. Então, tem um trabalho de base, Piara, fortíssimo na relação PSOL e PSB e de uma relação, assim, programática, sabe? A construção do programa aqui em Florianópolis, que a gente está fazendo, é uma construção de muita qualidade. A gente está olhando os dados, as informações, os números da cidade, a gente está discutindo através de plenárias, de rodas de conversa, já foram mais de 2.000 pessoas que passaram por esse processo e tudo isso demonstrando que tem uma afinidade muito grande. Eu acho que isso tem que ter um peso substantivo em relação ao que está se colocando no cenário nacional, sabe? E eu acho que é isso que aconteceu na França, porque a gente fala da França nacionalmente, mas os acordos foram feitos todos localmente. Como que se deu? Se deu em cada distrito, em cada local, se deu a retirada ou a valorização de uma candidatura. Essa estratégia de valorizar o que tem no cenário local, ela precisa estar antes da estratégia nacional.
Se a gente não fizer isso, numa eleição municipal, a gente não consegue construir o sentimento de unidade, porque a eleição é municipal, o sentimento é municipal. O sentimento de ir para a rua fazer campanha é de quem tem afinidade, identidade e quem construiu junto, de alguma forma, o programa. É diferente de uma eleição nacionalizada, entende? Que tu vota diretamente no programa nacional. Tu vota nas relações estabelecidas e construídas localmente. Então, eu, particularmente, tenho uma certeza muito grande da importância do trabalho de base, da importância da trajetória, da importância dos gestos que estão sendo feitos localmente, sabe? Ainda tem esperança de trazer o PT para a tua chapa? Eu sempre tenho esperança. Até porque todo mundo fala que eu sou um sonhador e tal, mas a esperança, ela se dá no sentimento que está na cidade. Que é um sentimento assim, olha, a gente tem uma candidatura hoje colocada, uma pré-candidatura como a do Marquito, que não é por vaidade minha, tu sabe disso, não é porque sou eu, porque eu quero, tenho a vontade e quero ser o candidato, não é só por isso, é porque tem um acúmulo desde as últimas candidaturas e tem um acúmulo do ponto de vista da identidade com a cidade, sabe? Então, assim, eu tenho esperança. Eu acho que as coisas se movimentam muito naquelas últimas semanas, naquela última semana das convenções. Acho que os partidos têm que conversar, suas estruturas, suas direções. Eu acho que fazer a leitura do sentimento da população é preciso ser feita. E eu quero me manter esperançoso até os últimos dias da convenção. O adversário, no caso, é o prefeito Topázio Neto, do PSD, está com o apoio do PL. Como é que tu identifica essa candidatura do Topázio no espectro político? Olha, eu identifico assim, o PL força o Topázio a se colocar como um bolsonarista. O Topázio resiste um pouco a essa posição. Mas isso vai ser inevitável se ele manter-se com o apoio do PL. Ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto que o Topázio ele tem votos de gente que votou no Lula, por exemplo. Então, para ele, a gente entende que é um dilema, do ponto de vista que caminho ele vai tomar. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza absoluta que o PL deve exigir que a candidatura do qual o PL apoia tenha essa personalidade bolsonarista e que avance sobre esses valores da extrema-direita. Então, o Topázio, e com essas medidas agora da saída do grupo do Jean, ele realmente começa a entrar num lugar do qual ele vai ter que ele vai ter que ter a sua personalidade suficientemente para se identificar ali. Tinha-se uma ideia de uma eleição tranquila já no primeiro turno. E isso vem se desmontando. Com o tempo vai passando, é perceptível que vem se desmontando. Essa forma de desmontar também abre muitos outros espaços, né, para outras figuras que estão no campo. Essa peça solta no cenário que tu acabou de citar, chamada Jean Loureiro, um ex-prefeito, eleito, reeleito, deixou a prefeitura para Topázio para concorrer a governador, não conseguiu, voltou para o jogo. Está aqui solto no jogo, se afastou do Topázio, está criticando o Topázio nas redes sociais. Pensando nos ventos da França, dá para o Marquito conversar com o Jean Loureiro? Até hoje a gente não conversou, né? A gente não teve nenhum espaço, eu fui sempre oposição a ele no governo enquanto fui vereador. O Jean Loureiro, ele sai numa artilharia direta ao Topázio, né? Essa saída dele mexe completamente com o cenário. Agora, a massa da população não reconhece que ele não pode ser candidato, por exemplo. Uhum. Uma grande parte, eu passei antes de vir para cá, eu passei no mercado, uma pessoa me falou, o Jean vai ser candidato de novo, né? As pessoas não sabem que ele não pode ser candidato, porque ele foi o último candidato. Ele cumpriu um segundo mandato, ele não pode ser por um terceiro mandato. E o Topázio não foi eleito, o Topázio era o vice do Jean. E essa informação é a informação que o povo não reconhece, mas está nos bastidores do quanto ele mexe com esse jogo, né? Do ponto de vista programático, a gente não tem identidade nenhuma, muito pelo contrário, né? Do ponto de vista do que ele pode se aproximar dos campos, eu acho que ele tem campos político partidário muito mais de afinidade com ele do que a nossa chapa PSOL, PSB, Rede, UP. Então, eu acredito que ele é um grande elemento nessa reta final agora de pré-campanha, mas certamente ele se aglutina num campo de mais identidade programática do que a nossa, né? Como é que tu vê a candidatura do ex-prefeito Dário Berger entrando no jogo, também podendo obter esse apoio do Jean Loureiro, mas que também flertando um pouco com a esquerda, já que ele andou por esse campo, apoiou Lula na eleição passada? Então, o Dário, ele foi
o candidato, através do PSB, foi candidato ao Senado. Nós também tivemos o Afrânio como candidato ao Senado pelo PSOL. Ele vem como essa figura que traz um legado de ter sido prefeito, né? Ao mesmo tempo, tem uma dificuldade, porque o mandato dele de senador ele foi bem inexpressivo do ponto de vista do que entregou, de como reagiu. Então, esse buraco fica um pouco um buraco na história política do próprio Dário, mas ele é uma figura que mexe com o cenário, porque tem uma memória. Ao mesmo tempo, não tem uma identidade com os novos eleitores, né? Tem uma dificuldade ali. E também ele é reconhecido pelo centro, mas pela esquerda ele não é reconhecido como uma figura de esquerda. As pessoas orgânicas da esquerda, aqueles 30% orgânicos da esquerda, não reconhecem como uma pessoa de esquerda. Ele é reconhecido como uma figura de esquerda pela direita, né? Reconhecido como uma figura como uma crítica, não como um reconhecimento programático, né? Uhum. Então, essa é uma leitura que a gente faz. Ao mesmo tempo, ele tem um espaço dele para disputar eleitoralmente, certamente. E é importante porque cria elementos fundamentais para uma disputa eleitoral, que é uma disputa programática, que é colocar, por exemplo, quando tem Topázio, quando tem Dário com o Jean, quando tem o próprio Pedrão, a gente percebe que tem ali um campo muito reconhecido no seu espectro programático, mas com várias fissuras entre eles, né? E se olhar do ponto de vista do que aconteceu historicamente nas suas relações nos últimos 20 anos, é perceptível que eles já estiveram juntos em muitos momentos. Então cria um campo de disputa pelo poder, porém programaticamente muito parecido. A gente falou dos outros, agora eu quero imaginar o que é uma gestão Marquito, porque Marquito foi vereador 2 vezes, atuante, deputado estadual, tem se marcado pelo diálogo no parlamento, com suas posições, mas não tem a experiência do executivo. O que dá para imaginar numa gestão do PSOL, uma gestão do Marquito em Florianópolis? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente vem estudando profundamente, a gente vem discutindo junto com a Rede Cidades, que foram governos progressistas pela América Latina, Europa, Estados Unidos, da importância, e nesse momento histórico especialmente, da importância de programas progressistas para as cidades. Porque a gente vem de um histórico de desmonte, especialmente dos serviços públicos e desmonte das estruturas públicas, que garantem, essencialmente, o acesso das pessoas mais pobres à educação, à saúde, à assistência social, ao transporte. E esse desmonte ele é muito perceptível em Florianópolis. Florianópolis é uma cidade onde se caracteriza, onde aumentou significativamente a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. É uma cidade em que a saúde pública já foi de muita qualidade. Uma cidade onde já teve ensino integral na educação infantil e no ensino fundamental com qualidade. É uma cidade onde que as pessoas já tiveram mais tempo para viver melhor e feliz e com menos recursos financeiros. E hoje a gente vê uma cidade que ela vem apagando essa sua qualidade de vida e diminuiu o ranking da qualidade de vida de Florianópolis por conta disso. Então, um governo progressista do PSOL, da Rede, do PSB, da UP e do Campo, que a gente tem construído, certamente vai reconstruir essa ideia de uma cidade para todas as pessoas. E principalmente, né, diante da minha capacidade intelectual e da minha capacidade técnica como engenheiro agrônomo, como ambientalista, como alguém que esteve sempre trabalhando com as comunidades das periferias de Florianópolis, a gente vai fazer o elo entre o centro e as periferias e a gente vai recolocar a cidade de Florianópolis nesse cenário global diante das questões ambientais e climáticas que a gente vive. A gente tem um potencial enorme nessa cidade. A gente tem 25% de unidades de conservação, a gente tem um dos maiores manguezais urbanos do mundo, nós temos aqui a capacidade de poder discutir uma economia azul, uma economia verde, trazendo recursos para a cidade. A gente tem como reposicionar a cidade de Florianópolis e reconstruir a ideia de saneamento básico com qualidade, não só mais uma proposta de campanha. A gente tem como discutir as questões, especialmente de revalorização dos servidores públicos municipais, que é quem entrega na ponta. Um prefeito, quem que ele tem na ponta da sua gestão? Ele tem os seus professores, os seus auxiliares de sala, os diretores da escola, tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a agente local de saúde, o médico. A gente tem lá na ponta os servidores que precisam ser respeitados, valorizados e, principalmente,
partícipes do processo de gestão. Isso foi rompido, o assédio moral ele é muito grande, o distanciamento da gestão com o serviço público ele é muito grande, ao ponto de a gente ter situações que a gente não tinha há alguns anos atrás, que é no posto de saúde ter fila para chegar, para ser atendido. Aquilo que era de ter que ir na fila do posto de saúde às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã para pegar uma ficha, voltou a ter, coisa que não acontecia há muitos anos em Florianópolis. Então a gente precisa repactuar e reconstruir essa relação para ter uma cidade boa para todo mundo. Queria ver como é que tu vê 3 setores da economia de Florianópolis que são muito fortes, né? Que é o turismo, a inovação e a construção civil. Olha, eu acho que esses 3 temas, eles podem conciliar muito bem com a característica e o potencial que a cidade tem. A gente precisa compreender que Florianópolis, ela é sim um atrativo do setor da inovação, do setor da tecnologia e do setor que dialoga com o turismo desses eventos da inovação, da tecnologia, mas mais do que isso, é fundamental entender que a gente tem um potencial de se colocar num cenário global sobre essas questões. Então, como que a gente perde a oportunidade de atrair turista para experienciar as questões ambientais da cidade, com 25% do território com unidades de conservação? Como que a gente perde a oportunidade de proteger manguezais, áreas alagáveis, diante do cenário que o mundo inteiro tem pagado para que isso seja protegido? Como que a gente perde potenciais dos parques tecnológicos que nós temos, do setor de tecnologia, e não se aplica isso na cidade? Então, eu tenho a certeza absoluta que é possível conciliar essas experiências. Eu tenho certeza que tem muita gente também com responsabilidade e com qualidade de trabalho para o setor da construção civil. E tem gente estudando e inovando na sua forma de se desenvolver nessa cidade que deveria ser mais valorizado. O fato é o seguinte, para isso acontecer, a gente precisa moralizar a gestão pública. Enquanto a gestão pública estiver cheia de processos corruptíveis diante dessa dinâmica do turismo, da licença para construir, da licença das obras, todo esse histórico que os últimos anos mostraram da administração municipal, que esses 3 temas que tu falou tiveram problemas com corrupção, a gente não consegue, não adianta vir aqui falar que tem um projeto, um programa bem sucedido, se na hora que for fazer a prática, esse sistema está completamente corrompido e precisa passar por esses interesses pessoais e da pessoalidade. Então, tu não citou, mas eu queria saber como é que tu avalia a Operação Presságio. Tu acha que ela vai afetar a eleição, especialmente a partir da prisão do ex-secretário de Pereira, que foi secretário nos governos de Jair Topasso? Olha, a Operação Presságio ela não está separada de outras operações que aconteceram, seja as operações ligadas à licença para construção, seja as operações que aconteceram por conta do sistema de funerárias. E a Presságio, ela surge e ela inicia com a questão dos contratos com o lixo. Quando foi feito um ataque diretamente à CONCAP, esse ataque levou à contratação de empresas terceiras, e a partir dali o fio começou a ser puxado. A contratação de empresas terceirizadas para a coleta de lixo levou a entender quem eram os agentes públicos envolvidos com esses contratos. E a Operação Presságio, ela não vai acabar tão fácil assim, porque a percepção que eu tenho é que a coisa estava tão escancarada que eles estavam muito seguros que nunca iam ser pegos, porque tirou dinheiro de gente que precisa muito, gente. Imagina, a Operação Presságio deflagrou sistemas onde dinheiro de entidades que cuidam de crianças autistas foi desviado para interesse público. Desculpa, foi desviado para interesse privado. Onde pessoas ficavam com maquininhas, pessoas em situação de rua eram usadas para fazer estacionamento público e ter uma maquininha privada. A Operação Presságio deflagrou relações em que envolve muita gente, Câmara Municipal de Vereadores, assessores, o Poder Executivo completamente envolvido. Hoje, essas últimas operações afastaram mais de 8 secretários, direto ou indiretamente, ou por recomendação, foram mais de 8 secretários afastados durante esse processo. Então, demonstra
como que as coisas estão internamente. Se não remoralizar, se não reestruturar essa forma de fazer gestão, não adianta vir com propostas ou com ideias ou com programas mirabolantes, porque isso afeta diretamente. Afeta o quê? O dinheiro não chega na ponta. As pessoas que mais precisam não recebem o dinheiro, porque o dinheiro ficou no bolso ou na mão daqueles que estão se aproveitando da coisa pública. Se o Marquito for eleito prefeito, acaba a terceirização da coleta de lixo em Florianópolis e reassume a CONCAP? Eu tenho uma proposta para reassumir a CONCAP dentro de um outro modelo de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente vai descentralizar o modelo de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos, valorizar os pontos de entrega voluntário, valorizar a reciclagem, a compostagem e, mais do que isso, a gente vai, conjuntamente com a CONCAP, com os trabalhadores da CONCAP, reposicionar o tratamento dos resíduos sólidos. Hoje, Florianópolis gasta mais de 40 milhões de reais por ano só para enterrar lixo lá em Biguaçu. 40 milhões de reais por ano é o orçamento quase que total da Secretaria de Cultura e Esporte, é a metade do orçamento toda da Secretaria de Assistência Social. 40 milhões de reais por ano daria para fazer pelo menos 5 creches em Florianópolis. Então é possível que esse recurso, e eu conheço muito dessa área, já trabalhei muito nessa área, é possível que em 4 anos a gente reduza a metade do lixo que vai para Biguaçu e esse lixo pode ser transformado em energia, em materiais, em produção, mas isso a população quer e certamente só funcionará se a CONCAP tornar-se a ser pública. Para fechar, deputado, eu queria uma avaliação sua de percepção. O senhor foi vereador por 6 anos e agora está no seu 2º ano como deputado estadual. É muito diferente a Câmara e a Assembleia Legislativa? É bem diferente. É bem diferente. A Câmara, ela te dá mais espaço para ter aquela arena do debate, da discussão. A LESC, tu tem menos espaço por conta da dinâmica mesmo da sessão, que abre as explicações pessoais, o quórum não precisa ser garantido. Então, esse ambiente, ele tem uma diferença enorme. Ao mesmo tempo, na LESC, tu faz uma política maior, tu faz uma política mais estruturada, tu consegue aplicar os teus programas, né? Eu, por exemplo, que estou mais na área ambiental, através da presidência da Comissão de Turismo e Ambiente, consigo ter uma atividade legislativa super efetiva, assim, do ponto de vista das audiências públicas, dos debates, dos projetos de lei. Então, eu consigo imprimir uma agenda qualificada e uma agenda do ponto de vista daquilo que eu tenho habilidade e condições de trabalhar. Na Câmara, a gente já tinha mais dificuldade, porque os debates eles eram mais baixos do ponto de vista da qualidade da discussão e do embate e muito mais espaço desse embate mais pequeno, assim, vamos chamar, né? Situação oposição? Em contrapartida, na Câmara, a oposição e a situação eram muito mais definidas. Na LESC já se tem uma dificuldade maior de constituir esse campo de oposição. Eu acho também que é um pouco do resultado, assim, da composição ideológica e partidária da própria Assembleia Legislativa. Então, a dificuldade, o limite de se imprimir uma oposição mais organizada, ela se dá também pelas barreiras que estão sendo colocadas, né? O Marquito deputado teve que aprender a ser mais articulador? O Marquito deputado precisou, por um primeiro momento, assim, se fortalecer muito. Me exigiu muito mais intelectualmente, muito mais politicamente, muito mais capacidade de interlocução e de discussão e de capacidade mesmo de interagir com os outros deputados e deputadas. E isso, no primeiro semestre do ano passado, do primeiro ano, me exigiu bastante. E eu consegui assumir esse lugar, consegui interiorizar e também tive que ter uma capacidade intelectual muito mais ativa diante dos diversos temas que ali circulam, diante do posicionamento que tem que ser muito bem definido e muito bem estabelecido. Mas eu posso dizer que o Marquito deputado ele cresceu muito e teve uma capacidade muito maior de fazer política grande, sabe? Deputado Marquito, prazer imenso conversar contigo nessa primeira vez no Cabeça de Política. Até uma próxima oportunidade e boa sorte na eleição. Eu agradeço, Piara. Esse é um grande espaço. É um espaço que a gente se sente seguro e confortável e, principalmente, um espaço onde que a política se faz independente de onde a gente esteja, né? Exatamente, esse é o espaço do Cabeça de Política. Um grande abraço. Obrigado.